gente precisa entender que cada pessoa foi criada com características específicas. E isso é chamado de propósito. Cada pessoa, ela vieram ao mundo com um propósito específico. E é interessante que esse propósito que você veio ao mundo, ele está ligado à sua vida e também às pessoas que estão ao seu lado. E o propósito que você tem, ele vai se complementar com o propósito das pessoas que estão diante do seu convívio. Tem um texto aqui de Provérbios 19, 21, que ele tem mudado a minha vida, tem marcado a minha vida, depois que eu comecei a me debruçar nesse texto. E eu queria que você prestasse atenção e me acompanhasse aqui nessa leitura, porque ele vai ser determinante na sua vida. Porque nós, como seres humanos, é natural de que a gente faça muitos planos. Só que planos esses, sem antes saber qual é o nosso propósito. Muitas vezes a gente faz faculdade, a gente escolhe uma profissão, faz planos, mas não entende qual é o nosso propósito. E o nosso propósito, ele está naturalmente associado às nossas habilidades naturais. E esse propósito e essas habilidades naturais é que é o nosso diferencial em relação a poder ser médico entre médicos, ser advogado entre advogados, de ser um jogador de futebol que vai ser o melhor jogador do mundo. É porque ele tem habilidades naturais que fazem dele o cara, a mulher de sucesso, o vencedor, a vencedora, porque esse é o propósito natural da pessoa. Olha que coisa interessante, Provérbio 19, 21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E com isso eu aprendo algumas coisas. Mas antes disso, eu queria que você pensasse comigo e que nós fizéssemos aqui algumas perguntas. E essas 5 perguntas, todo ser humano precisa fazer, gravar e se perguntar todos os dias. A primeira pergunta, ela diz assim, quem eu sou? Ela é uma pergunta de identidade. Por que nós temos que saber quem nós somos? Porque normalmente nós imitamos pessoas. Quando você nasce, você tem uma tendência natural de querer imitar alguém. Isso é natural, porque você quer copiar um semelhante a você. Só que em dada fase da sua vida, você precisa mudar de nível para que você possa ser você diante do seu propósito. A segunda pergunta, de onde eu venho? É uma pergunta de fonte da vida. Os cientistas estudam sobre isso até hoje. Uns falam que o ser humano surgiu da ameba. Depois ele se tornou e veio do macaco. E hoje nós, seres inteligentes, nós, cristocêntricos, acreditamos, que nós viemos de um Criador que criou Adão e Eva. Eu creio nessa tese, de que existe um ser superior que nos criou primeiro na sua mente e depois nos trouxe à existência de forma já perfeita. Mas até hoje, o ser humano, ele estuda essa pergunta. De onde nós viemos? De onde você veio? A terceira pergunta é uma pergunta sobre propósito. Por que eu estou aqui? Por que você está aqui? O que é que você veio buscar aprender aqui? Por que você está aqui nesse mundo? Mas você consegue entender e dizer o porquê que você está aqui nessa terra? Qual o seu propósito? A quarta pergunta é uma pergunta sobre habilidade, capacidade, potencial. O que eu posso saber? A ciência afirma de que 90% das pessoas vivem abaixo da sua capacidade potencial. E sabe por quê? Porque elas normalmente não estão vivendo ou fazendo aquilo do qual elas têm as habilidades naturais. Elas escolhem profissão de acordo com o que o pai ou a mãe escolhem por ela,
ou porque é uma profissão que gera dinheiro para a sua vida, ou porque é a profissão da moda. Elas vão sendo levadas pela maré. Quinta e última pergunta, e essa é dificílima de responder, e você precisa ter muita certeza de todas as outras 4 para que você possa responder essa quinta pergunta. É uma pergunta sobre destino e futuro. Para onde eu estou indo? Será que você consegue responder para onde você está indo nessa manhã? Depois de amanhã? No ano que vem? Para onde vai chegar a sua vida? E como eu falei aqui no início, se você não conseguir responder essas 5 perguntas, na verdade você não vive. Estão vivendo por você. A sua vida ela não existe. A sua vida está sendo massa de manobra. É possível vivenciar isso quando você enxerga um ser que não consegue responder essas perguntas, quando você vê as faixas etárias da vida. Adolescência. Eles têm fases que eles não conseguem saber o que querem da vida. Eles mudam muito fácil, né? De humor, do estilo de roupa, né? De grupos de pessoas que eles estão seguindo. Mas nós precisamos atingir um grau de maturidade para que essas perguntas possam ser respondidas, para que a gente possa chegar em algum lugar.